Agora que eu conectei o Firebase na minha aplicação web, eu vou mostrar como obter e ler aqui no front-end esses dados que o banco de dados está armazenando. Para fazer isso, aqui no app.js, como essa const está armazenando a referência do banco de dados, isso significa que de alguma forma, através dela e das funções que eu importar do Firestore, eu posso obter os documents desse collection games. Como poderiam haver múltiplos collections nesse banco, na hora de obter um collection, eu preciso especificar qual collection eu quero obter. Até aqui, esse banco tem só um collection, que é o games. Então, como que eu especifico aqui no meu app.js qual collection eu quero obter lá do Firestore? Olha só, se aqui no banco do Firestore eu vier aqui no canto superior direito e clicar em Go to Docs, repousar o mouse no item Build e clicar em Firestore, observa que aqui nesse menu lateral tem uma seção Read Data. Se eu clicar nela, clicar em Get Data Once, que é para eu obter os dados uma vez. Se aqui nesse menu lateral direito eu clicar em Get All Documents in a Collection, aqui eu tenho o código que eu preciso executar para obter todos os documents de um collection. Só que observa que esse código está usando async await. E para usar async await você precisa entender operações assíncronas e promises. Se você não sabe o que é uma operação assíncrona, ou não sabe como promises funcionam, ou não sabe como async await funciona, dá uma olhada nas aulas complementares que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Nessas aulas eu explico com detalhes o que são operações assíncronas e como promises e async await funcionam, beleza? Como faz um tempinho que eu não uso then e cat aqui nos vídeos, nunca é demais relembrar, então eu vou transformar esse código em then e cat. Depois, em outro vídeo, eu refatório para async await. Então aqui no meu app.js, acima desse console.log, para obter todos os documents do Collection Games, a primeira coisa que eu vou fazer é obter a referência do Collection Games. Para obter essa referência, eu vou invocar uma função chamada collection, que nada mais é do que a função que retorna uma referência de um collection. Só que para ela me retornar essa referência, eu preciso inserir dois valores como argumentos. O primeiro valor que eu vou inserir é a referência da constDB, que é a referência do meu banco de dados lá no Firestore. E o segundo valor que eu vou inserir é o nome do collection que eu quero consultar, que é o games. Como eu gosto de usar aspas simples ao invés de aspas duplas, eu vou selecionar uma aspa dupla, vou segurar Ctrl Shift e pressionar L e vou substituir todas essas ocorrências por aspas simples. Se eu inserir essa invocação da collection como argumento do console.log, um reference error dizendo que collection is not defined é exibido. Se você observar bem a mensagem desse erro, ele está dizendo que a collection não foi definida, ou seja, ela não foi declarada no meu código. E faz sentido, porque em nenhum momento eu estou declarando uma função collection aqui no meu código. Essa função collection é uma função que eu preciso importar do SDK do Firestore. Como que eu vou importar ela então? Como esse segundo import é o import onde eu estou importando funções do SDK do Firestore, aqui dentro das chaves, depois da importação da getFirestore, eu vou inserir uma vírgula e vou importar a collection. Feito isso, se agora eu olhar o console, eu vejo um objeto que representa o Collection Games, tanto é que se eu expandir esse objeto, ele tem uma propriedade type, que armazena collection, e também tem uma propriedade id, que armazena games. Agora que eu obtive a referência do Collection Games, eu posso obter os documents dele, eu posso adicionar documents nele, ou eu posso remover documents dele. Como que eu quero nesse momento é obter os documents desse collection, eu vou usar uma função do SDK do Firestore chamada getDocs. Para importar getDocs, eu vou inserir vírgula e especificar getDocs. E a getDocs, para trazer os documents, vai executar uma query, ou seja, vai fazer uma consulta no banco, que é uma operação assíncrona, é um request, e vai retornar uma promise com um query snapshot. O que é um query snapshot? Segura que daqui a pouco eu vou mostrar, porque antes, para obter essa promise que a getDocs retorna, eu vou recortar essa invocação da collection e vou inserir ela como argumento da getDocs. Feito isso, se eu olhar o console, está aqui a promise que a getDocs retornou, e se eu investigar ela, eu vejo que o promise state dela é fulfilled.
Isso significa que o request foi completado com sucesso. Agora, como que eu faço para acessar o valor que a promise está encapsulando? Eu posso usar then e catch, ou posso usar a sync awaits com try catch. Então, se essa invocação da getDocs está retornando uma promise, eu vou remover esse console.log e para visualizar o valor que essa promise está encapsulando, aqui abaixo eu vou encadear um then e quando esse request tiver sido concluído, essa função que eu estou inserindo como argumento do then só vai ser executada quando o request for completado com sucesso. Agora, se o request não for completado com sucesso, aqui abaixo eu vou encadear a invocação de um catch. A função que eu especificar como callback desse catch vai receber um objeto de erro como parâmetro e para visualizar esse objeto de erro eu vou referenciar o console.log. Beleza? Agora, quando o request for completado com sucesso, esse callback do then vai receber por parâmetro um query snapshot. O que é um query snapshot? Um query snapshot é uma fotografia de como esse collection games está no momento em que esse request foi executado. E por fotografia eu quero dizer representação. Ou seja, um query snapshot é uma representação do collection games no momento em que esse request foi executado. Se dentro dessa função eu invocar console.log que recebe query snapshot, eu vejo no console o snapshot do collection games. Agora, existem algumas formas de obter os documents de um collection no Firestore. E eu vou mostrar as duas formas. Aqui está na documentação e uma forma alternativa que na verdade é a que eu prefiro usar na maioria das vezes. E daqui a pouco você vai descobrir por quê. A primeira forma que eu vou mostrar para obter os documents desse query snapshot é o forEach. Se você investigar esse objeto, você vai ver que o prototype dele tem um método forEach. Isso significa que se acima desse console.log eu invocar querySnapshot.forEach, o callback que eu inseri como argumento desse forEach vai receber por parâmetro cada document desse querySnapshot. Tanto é que se eu nomear o parâmetro desse callback como doc, e se nessa função eu invocar o console.log recebendo doc, eu vejo no console dois objetos que representam os dois documents do collection games. Só que se eu expandir um desses docs, eu ainda não vejo os dados dos documents. Por que eu não vejo? Porque eu só vou obter os dados desses documents se eu invocar um método data que fica aqui no prototype de cada objeto. Ou seja, cada doc contém um método data que retorna os dados do document. Quais são esses dados? São created at, developed by e title. Isso significa que se eu quiser exibir os dados de cada doc no console, eu preciso encadear nesse doc a invocação do data e se eu salvar, agora sim, eu vejo no console os documents que o Collection Games contém. Então, essa é uma forma de obter os documents de um query snapshot de um collection. Qual que é o problema dessa abordagem, na minha opinião? O problema é que query snapshot não é um array. Query snapshot é um objeto. Ah, Roger, mas em JavaScript não existem arrays. Arrays em JavaScript são objetos por baixo dos panos. Total. Tecnicamente, arrays não existem em JavaScript. Só que ainda assim, eu acho esquisito usar um método chamado forEach no código, sendo que esse método não é o forEach de array nativo da linguagem. Mas isso é só uma preferência pessoal. Se você está bem com o forEach, show! O forEach vai te trazer os documents do mesmo jeito. Porém, a abordagem que eu prefiro usar na maioria das vezes é a seguinte. Por enquanto, eu vou comentar essa expressão com forEach, e se acima desse comentário eu invocar um console.log que recebe query snapshot, se eu expandir esse objeto, ele tem uma propriedade docs. Essa propriedade é um array com todos os documents do query snapshot. Isso significa que se eu quiser exibir esses documents no console, eu posso, por exemplo, remover só esse console.log, inserir .docs.forEach, que recebe um callback com o parâmetro doc, e executa um console.log, que recebe a invocação de doc.data. Se eu olhar o console, estão aqui os documents do collection. E aí, você pode estar pensando, mas Roger, você trocou 6 por meia dúzia. Essas duas expressões fazem a mesma coisa. E sim, de fato o resultado foi o mesmo.
Só que a grande sacada aqui é o seguinte, nessa abordagem eu estou condicionado a usar o método forEach do objeto querySnapshot. Mas nessa abordagem eu posso usar nessa expressão qualquer método de array. Dependendo do que você quer fazer, existe um abismo de diferença quando você compara a flexibilidade de cada abordagem. O que eu quero fazer aqui? Eu quero exibir na tela as informações desses documents. Ou seja, eu vou inserir dentro dessa UL LIs com as informações dos documents. Como eu vou usar a innerHTML para fazer isso, eu já sei que a innerHTML precisa receber uma string com a marcação HTML. E isso quer dizer que eu vou percorrer o array no qual essa expressão está resultando para gerar uma string. E ó, innerHTML não é lá a opção mais segura do mundo. Mas como, por enquanto, eu estou tendo total controle sobre as LIs que eu vou inserir na UL e ainda não estou enviando informações para o banco de dados, por enquanto, eu vou usar a innerHTML aqui. Em vídeos futuros, quando eu mostrar como inserir informações no banco, e parte dessas informações vão ser obtidas através de valores que o usuário inseriu em um input, aí eu vou mostrar os problemas de usar innerHTML nesse caso. Fechou? Então olha só, se eu vou percorrer um array para gerar um outro valor que não necessariamente é um array, eu posso substituir esse forEach por um reduce. Se você ainda não sabe como o reduce funciona, depois de assistir esse vídeo, dá uma olhada nas aulas complementares que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então vou remover essa expressão comentada, vou substituir esse forEach por um reduce, que recebe uma função com um parâmetro accumulator, um parâmetro doc. Vou inserir como segundo argumento do reduce uma string vazia, porque é esse tipo de valor que eu quero gerar. Vou remover esse console.log daqui e dentro da função eu vou fazer accumulator receber a string que ele já tem, concatenada a um template string que contém a abertura e o fechamento de uma tag LI. O conteúdo dessa LI vai ser uma interpolação do doc.data.title, que é o nome do jogo, e abaixo dessa atribuição eu vou retornar accumulator. Se você entende alguns princípios de programação funcional, você está ligado que esse reduce tem um problema. Se você não sacou qual é o problema, tá tudo bem. Quando eu refatorar esse código, isso vai ser feito em outro vídeo, eu abordo o problema que esse reduce tem. Como primeiro meu foco é fazer funcionar, eu vou deixar ele assim por enquanto. Se eu atribuir toda essa expressão para uma const gamesLIs e aqui abaixo eu invocar um console.log que recebe gamesLIs, eu vejo no console as LIs com os nomes dos jogos. Para inserir essas LIs como itens dessa UL, aqui no index.html, na UL, eu vou inserir um data-js que recebe games-list. E se você não sabe por que eu escolhi usar data.js ao invés de ID, eu vou deixar uma aula complementar falando sobre os problemas em usar IDs na descrição do vídeo. Vou copiar esse data.js e aqui no app.js, se acima desse console.log eu inserir uma const games_list que recebe document.querySelector que recebe o seletor CSS do data.js, se aqui abaixo eu remover esse console.log e inserir gameslist.innerHTML, recebe o HTML que ele já tem, concatenado a gamesLIs, agora eu vejo na UL as LIs com os dados que vieram do Firestore. Agora, eu quero que quando a aplicação for carregada, só os jogos que vieram do Firestore sejam exibidos na UL, e eu também quero exibir os valores desses fields developed by e created at. Para fazer isso, aqui no index.html eu vou remover essas LIs. Aqui na atribuição para innerHTML, eu não preciso mais fazer a gameslist receber o valor que ela já tem, porque ela contém mais nenhum valor. E para exibir na tela os valores dos fields developed by e created at, eu vou usar essa marcação HTML, vou indentar esse código e vou inserir uma linha em branco antes do return para deixar clara a separação de conceitos desse código. Essa marcação vai ficar disponível para você em um gist que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu estou preferindo deixar a marcação disponível para a gente realmente focar só no JavaScript e não investir tempo em digitação de marcação. Beleza? Se eu olhar o browser, eu vejo que eu preciso substituir esses placeholders pelo nome do jogo, pelo estúdio que desenvolveu o jogo
e pela data em que o jogo foi adicionado no banco. Para fazer isso, eu vou selecionar esse placeholder, vou segurar Ctrl Shift e vou pressionar L para selecionar todas as ocorrências desse placeholder nesse documento. Vou substituir eles por uma interpolação e para não repetir a invocação do doc.data nas 3 interpolações, logo acima dessa atribuição para o accumulator, eu vou inserir uma const, expressão de destructuring, que recebe a invocação de doc.data e como essa invocação retorna um objeto que contém as propriedades que eu vou usar, eu vou fazer um destructuring na propriedade title, na propriedade developed by e na propriedade created at. Se eu inserir title na primeira interpolação, developed by na segunda e created at na terceira, eu vejo a marcação renderizando as informações na tela, mas observa que esse valor de quando o jogo foi inserido no banco não é o que eu estava esperando. Por que não é o que eu estava esperando? Porque o que eu estava esperando é essa string que created at armazena. Só que isso não é uma string, isso é um objeto. Tanto é que se eu investigar esse field, eu vejo que esse valor tem o tipo timestamp. Se fosse string, esse option aqui em cima estaria marcado. Então o que aconteceu aqui? Como created@, armazena um objeto, e se eu invocar console.log que recebe created@, eu vejo esse objeto no console, por baixo dos panos, foi executado um toString nesses objetos para que eles fossem renderizados como string. Tanto é que se eu encadear na created@ a invocação de um toString, eu vejo aqui no console a mesma string que foi renderizada nas LIs. O que eu preciso fazer para realmente obter a data de criação do jogo? É o seguinte, esse objeto created@ tem um método chamado toDate. Esse método converte um objeto timestamp do Firestore para um objeto de data JavaScript e retorna esse objeto de data JavaScript. Roger, por que o Firebase tem um objeto de data diferente então? Porque um timestamp do Firebase usa nanosegundos para representar o tempo. Como eu não preciso exibir nanosegundos aqui, eu vou remover esse console.log e se na created@ eu encadear a invocação do toDate, agora sim eu vejo a data em que o jogo foi adicionado no banco.